Para você que está começando em agência de publicidade, eu montei um módulo especial para te introduzir um pouco desse universo de agência, para você entender os tipos de agência, como é que a gente trabalha, os cargos e etc. Então eu vou te dar muita dica de agência de publicidade, como trabalhar e muito mais. Combinado? Então vamos começar. Para a gente começar a nossa aula, vamos pensar primeiro o que é uma agência de publicidade. Então, uma agência de publicidade é simplesmente uma empresa que ela é especializada em planejar, gerenciar campanhas publicitárias, tá bom? Então, são escritórios que eles têm o foco de trabalhar a parte de comunicação das empresas, das pessoas, né, enquanto artistas, famosos, esse tipo de coisa também. Então, é uma empresa que atua como uma intermediária entre a empresa que ela está representando e os veículos de comunicação. E ela busca pensar nas melhores estratégias, os melhores canais, ela entender do público desse cliente para poder trabalhar e ofertar a melhor solução de comunicação para esse cliente. Então, a gente vai ver diversos tipos de agência de publicidade e eu quero detalhar um pouquinho para vocês cada um desses tipos. O primeiro tipo de agência de publicidade que a gente vai ver é o tipo tradicional. A gente chama de agência tradicional aquela agência que representa a publicidade moderna, desde a época aí você que adora a série do Mad Men, do Bill Bernbach, né? Essa época clássica da publicidade montou o que a gente conhece hoje como essa agência tradicional. A agência tradicional, ela oferta serviços amplos. Ela vê as necessidades do cliente, faz o planejamento estratégico, cria as campanhas, trabalha a produção das peças, compra mídia, principalmente dos meios offline, porque ela é tradicional. Então, é mais comum esse tipo de agência focar nos meios tradicionais, porque é onde dá mais dinheiro para a agência como um todo. E ela vai oferecer serviço completo, né? O famoso barba, cabelo, bigode da publicidade. Então, vai trabalhar uma campanha de publicidade, vai ter um quê aqui de consultoria, de mentoria com os clientes, tem uma pegada também da inovação, traz propostas, ajuda o cliente a desenvolver a parte de comunicação, que é a responsabilidade do departamento de marketing. Com o passar dos anos, isso que a gente entende como agência tradicional, onde geralmente a gente vai ver meios offline como televisão, rádio, revista e jornal quase não existe mais, mas durante muitos anos eram esses os principais meios de comunicação. Essas agências praticamente faziam anúncio de revista e filme publicitário para rodar na televisão. Conforme o tempo foi passando, surgiram as agências digitais, que já eu falo sobre elas também no detalhe. Como o mercado se dividiu entre offline e online, ou tradicional e digital, as agências tradicionais já eram grandes, tinham grandes clientes, e esses clientes cada vez mais colocavam menos dinheiro nos meios tradicionais, porque eles, digamos assim, se apaixonaram pela questão da mídia digital, acertar o público sem dispersão e conseguir mensurar o resultado da publicidade, o que era um desafio até então na publicidade como um todo, principalmente, né, na televisão, no jornal e esses meios tradicionais. Como a verba começou a migrar para o digital e as agências digitais começaram a crescer e ficarem gigantes, não era mais sobre portais e websites, mas sim sobre publicidade no Google, na Meta e por aí vai, as agências tradicionais começaram a fazer uma transição para aquilo que a gente chama de agência híbrida, ou seja, uma agência que ela era tradicional, mas ela passa a ofertar serviços digitais também, como compra de mídia digital, planejamento, estratégia e criação para meios digitais também. A boa parte das grandes agências hoje, elas são híbridas, entendendo que se o DNA é tradicional, a agência tende a olhar principalmente para os meios tradicionais, mas ela diz que trabalha digital também. Por isso que hoje no mercado você vai encontrar mais agências tradicionais que se dizem híbridas e quando você entrar lá você vê que o digital acaba sendo, né, uma coisinha de nada, porque não corresponde ali ao faturamento da empresa como um todo.
Com o tempo vocês vão entender um pouco melhor isso na prática que eu estou falando. Então, uma agência tradicional é uma agência que visa a trabalhar o atendimento ao cliente, as campanhas publicitárias, historicamente trabalhava com os meios mais offline e agora elas são cada vez mais híbridas como um todo. Então, se a gente tem as agências tradicionais, a gente vai ter também as agências digitais. Elas são nascidas na era online, na época onde a gente começa a construir site, portal, aplicativo e tudo mais. É muito interessante olhar para o crescimento da agência digital no Brasil, porque ela vai nascer sim junto com as plataformas. As redes sociais trazem o advertising, a publicidade, para as agências digitais. E elas começam a ficar muito grandes. E aí, conforme a tecnologia mesmo vai avançando em termos de mídia de performance, mídia programática, criativos dinâmicos e marketing mix modeling e várias outras coisas de growth, de etc, do universo digital, essas vão ficando muito, muito, muito grandes. E hoje você tem grandes agências do mercado, que elas são digitais, elas são muito grandes e poderosas. Agora, note-se o seguinte histórico. As agências digitais nascem da era lá da internet, dos grandes portais, avançam com as plataformas, principalmente de redes sociais e os buscadores, aqui leia-se Google, e entram para fazer publicidade. Quando isso acontece, elas passam a atender grandes clientes, também fazendo publicidade para esses clientes. Agora, se eu tenho um grande cliente, por que eu não posso atender e também fazer a mídia tradicional desse cliente, já que eu tenho uma boa fatia aqui do investimento digital? Então, nos últimos, digamos assim, 7, 8 anos, a gente percebe um grande movimento das agências digitais se tornando o quê? Agências híbridas, ou seja, procurando clientes offline ou pegar o lado offline dos seus clientes digitais. Então, praticamente no mundo de hoje, a gente não fala mais tanto de agência tradicional ou digital, a não ser que ela seja puro sangue uma coisa ou outra. No geral, as agências são todas híbridas no dia de hoje. Mais vale você entender essa definição, porque na hora que você vai procurar emprego numa agência puro sangue, ou não puro sangue, mas que nasceu com DNA digital, ela é completamente diferente. Por mais que ela seja híbrida hoje, ela é completamente diferente de uma agência que nasceu tradicional e se tornou híbrida também, tá bom? Então, se você quer trabalhar com digital, procure uma agência que nasceu digital e se tornou híbrida ou uma agência digital puro sangue. Se você quer trabalhar com offline, procure uma agência tradicional como Nascimento e com maior foco em meios tradicionais para você poder entrar no lugar certo. Mas todas elas são híbridas, você vai começar a ter essas experiências de todos os modos de operar na publicidade de qualquer jeito. Além dessas agências, a gente também tem as agências de promo, PTL ou o nome mais moderninho, Live Marketing. Estamos falando aqui das agências com foco em construção de experiências, ativações ou que conectem diretamente a marca com o consumidor. Geralmente trabalham ponto de venda, geralmente trabalham eventos, geralmente trabalham ações urbanas também. O objetivo dessas agências é gerar experimentação, gerar engajamento físico, emocional e fazer grandes experiências, sejam digitais ou sejam físicas também, tá bom? Então, existem também as agências com foco em promoção ou live marketing, que elas são focadas, especialistas em construir experiências. Com o tempo também, além das experiências, eles começaram a fazer trabalhos de influenciadores, trabalhos ali de divulgação das experiências que eles criaram e eles começam também a entrar um pouco na seara do digital. Então você percebe que todo tipo de agência aqui que a gente vê, ela tende a buscar o seu crescimento explorando uma nova fatia de mercado, uma fatia que ela não atua, como ser a promo, um pouquinho digital, a digital um pouquinho da tradicional, tradicional um pouquinho da digital. Você sempre vai perceber esses principais movimentos, tá bom? Seguindo essa linha, a gente também vê que a gente tem empresas que têm o foco em growth, em performance. Essas empresas,
Essas empresas são totalmente orientadas a resultados, a entender como trabalham as grandes plataformas do digital, como Google, LinkedIn, Amazon, Mercado Livre e etc. Os grandes portais também. Elas focam muito em otimização, funil de venda, busca automação, busca ROI, busca trabalhar growth, teste AB, DCO, tudo isso. Então, uma agência focada em performance vai trabalhar basicamente fundo de funil. Então, se você tem aí um pezinho no mundo dos dados, dos resultados da performance, procurar esse tipo de agência pode ser a melhor pegada para você. Você também pode procurar os núcleos de performance dentro das grandes agências. Também existem esses pequenos hubs que você pode procurar vagas especificamente para eles para trabalhar com performance, mas ainda assim dentro de uma grande agência do mercado. A gente tem as famosas house ou in-house, né? São as agências dentro dos clientes, dentro das empresas. Tem empresa que não quer contratar uma agência, prefere montar uma agência dentro da sua operação. Isso tem diversas vantagens, porque aquela equipe, como funcionário da marca, passa a conhecer aquela marca no fio, né, na ponta da navalha, qual que é a expressão? Sei lá, na ponta do lápis, na perfeição, conhece muito, sabe como trabalhar com aquela marca, trabalha no ritmo da marca e tudo que eles precisam, não precisa de um atendimento, procurar marcar uma reunião. Eles levantam um no outro departamento e pegam. Então, a house é muito popular também, você tem grandes houses hoje operando forte dentro das empresas. Então, você também pode procurar, principalmente se você quer trabalhar no cliente, uma house, de repente, dentro do cliente, e depois você migra só de departamento. Sai da house e vai para um departamento de marketing, por exemplo. É uma grande oportunidade, você pode procurar por grandes houses. Elas replicam a estrutura de uma agência, só que essa agência fica dentro do cliente, fica dentro da empresa como um todo. E quando elas recorrem à demanda, geralmente é para contratar influenciadores, haver uma agência especializada e tudo mais. Mas a demanda de brand, de marca, de campanha, acaba fazendo dentro de casa. Por isso o nome em inglês, house. Agora você também vai ter as agências especializadas, que são agências que focam em nichos específicos do mundo da comunicação e do marketing, como, por exemplo, as empresas de brand, de design, escritórios de design focados só em design. Você vai ter as agências de social media, de PR, de influenciadores, de UX, de áudio, e etc, 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 etc. Aqui é toda empresa que trabalha no universo de comunicação dentro de um foco bastante específico, como redes sociais e etc. Tá bom? Então, esse tipo de agência existe, muitos tipos diferentes. Se você quer trabalhar especificamente com eles, você pode procurar agências especializadas nisso e você pode começar a sua carreira se tornando um especialista dentro de uma agência especialista também, tá bom? Praticamente, nesse tipo de agência, a gente vai conseguir englobar tudo que existe por aí. Vira e mexe, alguém inventa um modelo diferente, que às vezes é só uma reinterpretação de algum desses modelos ou a fusão de alguns desses modelos, tá bom? Com esses modelos, vocês já estão muito bem servidos para entender o básico de agência de publicidade, que é o que é e o tipo de agência que existe. Agora vamos entrar um pouquinho mais para dentro do universo da agência de publicidade e vamos ver as diferentes áreas de atuação dentro de uma agência, tá bom? E aqui eu quero te mostrar os principais departamentos. Como a gente viu, pode ser que uma agência ou outra existe um departamento que não está nessa lista, mas os principais departamentos, as estruturas, a espinha dorsal das agências de publicidade se encontram nesses slides. Então vamos lá. O primeiro departamento ou área que a gente vai falar é a área de atendimento. O atendimento basicamente é a ponte entre cliente e agência. Eu costumo dizer que o atendimento representa o cliente dentro da agência e a agência dentro do cliente, né? Então ele é esse meio de campo, ele joga dos dois lados. Ele faz essas duas entidades conseguirem conversar e conviverem juntas, que nem sempre isso se dá de maneira natural.
Mas ele vai ser responsável pelas necessidades do cliente e em traduzir essas necessidades em briefings, em desafios que a gente dentro da agência consiga resolver e consiga trabalhar. Da mesma forma, ele vai cuidar do negócio do cliente dentro da agência, cuidando da verba, zelando pela parte ali financeira, entre agência e cliente. Então, ele vai cuidar muito desse contrato, vai cuidar da emissão de notas e detalhes mais operacionais, mas principalmente ele vai ser essa gestão desse relacionamento, da satisfação e o pulso de se a nossa entrega vai agradar o cliente ou não. Então, se você tem essa pegada de trabalhar na gestão de pessoas, gestão de equipes e gestão também de relacionamento, o atendimento vai cair como uma luva para você. Depois a gente vai olhar para a parte de planejamento ou estratégia, dependendo aí da agência que você está atuando. Esse profissional, ele é responsável por imergir nos problemas do cliente para buscar ali tendências, dados, respostas que possam inspirar uma campanha criativa de fato. Ele faz o que a gente chama de briefing criativo e ele define o posicionamento, o insight, o direcionamento que a campanha publicitária deve ter. E ele trabalha muito com a mídia para ambos criarem uma estrutura de campanha funcional que atenda os objetivos e carregue ali criativamente o que a criação vir a criar depois como big idea. A gente tem também a criação, que nesse caso é onde nascem as ideias, as ativações, os conceitos, roteiros, títulos e etc. Eles vão trabalhar na produção e materializar a estratégia e os pedidos do cliente da forma mais criativa que for possível para aquele cliente. Então, se você gosta de texto, de redação, de usabilidade, de design, de layout, esse é o seu departamento. Aqui você vai trabalhar com Photoshop aberto, com Word aberto para poder construir texto. Aqui é onde vai morar os grandes brainstorms, os grandes momentos ali de geração de ideias. Se você quer trabalhar com ideia criativa, criação é o teu foco. Além disso, a gente vai ter também a mídia, que é onde você vai desenhar quando e como uma campanha vai ser distribuída, principalmente olhando para os diferentes meios, os diferentes canais, vai negociar com esses veículos, vai fazer a compra desses espaços publicitários, vai fazer essa gestão financeira da verba publicitária do cliente e vai trabalhar muito integrado com o time de dados para poder medir o resultado disso tudo. Então, aqui você vai trabalhar com estratégia de canais, vai trabalhar com negociação, vai trabalhar com gestão de investimento, vai ter muito Excel, muito gráfico e principalmente também muito brinde, muito presente, que os veículos também adoram presentear os mídias e você vai, assim que entrar no mercado, vai entender muito por quê. Depois a gente vai falar um pouquinho da produção, que é o departamento que pega as ideias criativas e produz literalmente. Se for filme, vai produzir o filme, se for ativação, vai produzir a ativação e por aí vai. Então, a produção é uma área que busca os fornecedores que vão executar a publicidade, contrata e faz a gestão desse cronograma e dessa execução também, mas ao mesmo tempo é a área responsável para trazer à vida uma ideia criativa. Então, eles vão trabalhar muito dupla ali da criação para as coisas acontecerem. Agora, a gente também vai ter uma área mais nova nesse universo, que é o famoso BI, ou Business Intelligence, ou a área de dados, que é a galera que vai crescer, que é a área que cresce muito hoje em dia dentro das agências, porque cuida da coleta, da análise, da interpretação dos dados de campanha, dos dados do consumidor, dados de navegação, dados de insight, para poder criar ali dashboards, ajudar a alcançar os KPIs e trabalhar muito nessa parte de performance. A área de social media é a área que vai atuar na criação, na estratégia e na execução da parte de redes sociais, tanto influenciadores como conteúdo também. A área de operações ou de tráfego é uma área interna dentro da agência que visa trabalhar ali a operação da demanda do fluxo de trabalho. Geralmente o tráfego trabalha especificamente na criação, ajudando em alocar as duplas criativas para que eles possam trabalhar e executar as suas tarefas.
E o time de operações trabalha com uma visão mais agência para ajudar que as áreas falem entre si, que todo mundo cumpra o cronograma e principalmente o projeto, ele tem um dono, tem alguém responsável que vise a viabilidade e a eficiência financeira desse projeto dentro da empresa. Então, se você gosta muito de operação, de trabalhar também com gente, mas cuidar de como as coisas funcionam e fazer as pessoas trabalharem juntas, operações e tráfego pode ser uma das áreas interessantes para você. Para a gente fechar esse bloco dentro de uma agência, também tem a área financeiro-administrativa, que vai trabalhar especificamente com as demandas da empresa enquanto empresa, como nota, contratação de pessoas, folha de pagamento e etc. A área de recursos humanos, cultura ou talentos vai contratar, gerir pessoas, procurar treiná-las e tudo mais. Esqueci de pôr, tá aí na tela. E por último, tem surgido áreas novas, principalmente com os adventos de IA, que são os hubs de inovação, as áreas de inovação ou de tecnologia dentro da agência. Principalmente nas agências digitais, tem a turma da tecnologia, que é a turma que sobe site, que prepara ali a parte de programação e desenvolvimento das soluções tecnológicas. Show de bola! Então a gente entendeu o que é uma agência, os tipos de agência e agora as áreas e os departamentos dentro de uma agência. Agora eu quero falar para você um pouquinho do fluxo de trabalho que você pode encontrar dentro de uma agência de publicidade. Na grande maioria, a gente vai conseguir dividir esse fluxo em 3. O primeiro fluxo eu chamo de departamentalizado. Aqui, a agência ela vai ser dividida por área de atuação. Da mesma forma que a gente acabou de conhecer as áreas de atuação, a gente vai ter essas áreas dentro da agência trabalhando quase que como uma corrida de revezamento, uma após a outra. O atendimento pega o briefing no cliente, traz o briefing para dentro da agência, o planejamento trabalha, passa para a criação passa para a mídia, que passa para a produção, e aí vai. E aí o BI entra depois, mensurando tudo e tudo mais. Você vê que é uma cadência quase um depois do outro. Esse tipo de agência, ela trabalha por departamento. Daí o nome departamentalizado. Aqui você vai ter uma excelência técnica e uma profundidade em cada área bem considerável, porque você vai ter especialistas e métodos de trabalhar, mas você vai ser muito mais burocrático, uma área só começa depois que a outra terminou, a comunicação é muito mais lenta e é muito burocrático como um todo. Por isso que a maioria das agências migrou para algum modelo do tipo Squad ou BU, que são as Business Units. É tudo a mesma coisa, é um grupo de pessoas de diversos departamentos que passam a trabalhar de maneira integrada especificamente para aquele cliente. Então, para atender o cliente, boticário. Aí a agência pega pessoas de todos os departamentos, junta eles quase que como uma mini agência específica para o boticário. E aí você tende aqui a ter mais agilidade, mais foco, mais fluidez, mas ao mesmo tempo o cliente pode trazer muita sobrecarga para essas pessoas. Não necessariamente outros times que têm menos demanda de trabalho passam a trabalhar ou ajudar com esse squad. Então, os squads, se for muita demanda, eles tendem a ficar muito sobrecarregados. Os profissionais tendem a ficar um pouco enjoados de trabalhar só com aquele cliente e ficam querendo mudar de squad ou de business unit. Mas você vai ter um histórico do cliente, um histórico da marca muito positivo e gente que conhece como trabalhar e alcançar o sucesso naquele cliente. Prós e contras, aí depende do dono da agência, do que ele quer. E você tem um fluxo de trabalho específico, que geralmente ele acontece por projeto, que a gente chama das famosas concorrências ou pitches. É quando um cliente vai para o mercado publicitário, convoca algumas agências para fazer um exercício criativo, que a gente chama de concorrência, e o melhor leva aquela conta para dentro de casa. Nesse modelo aqui, geralmente você olha para dentro da agência, pega os melhores talentos e põe eles focados em um trabalho durante o período ali de execução desse trabalho. Esse trabalho é executado, se a conta ganha, a agência tende a contratar outras pessoas para fazer o squad dessa nova conta, tá bom? Ou põe dentro de casa, os departamentos passam a atender também, se for o modelo departamentalizado. Você pode, em qualquer um dos modelos, ser convocado para trabalhar em uma concorrência.
o que é uma coisa boa, porque as pessoas vão ver você como especialista para fazer parte desse time especial. Por outro lado, você vai acabar sendo tomado pelas demandas da concorrência e as demandas do dia a dia. Então também é barra pesada, os prazos geralmente são curtos, mas a experiência é feita com muitos profissionais sêniores trabalhando e você tende a aprender muito. Então vale a pena participar das concorrências da agência, mesmo que seja um período ali que pode ser bastante exaustivo. Cabe a você julgar se você está nesse momento de viver esse tipo de experiência ou não. Agora vamos falar um pouco de cargos e hierarquias por departamento, vamos ver algumas nomenclaturas para você entender. De novo, é possível que na sua agência tenha cargos que não estejam aqui na lista, porque as agências têm essa liberdade de montar cargos diferentes, cargos especiais, mudarem os nomes. Às vezes tem a mesma função, mas uma agência chama de uma coisa e na outra chama de outra, tá bom? Então, aqui é para ter uma referência. Nossa referência vai começar com o topo da pirâmide, que é a presidência, a alta diretoria executiva. Então, aqui você vai ter o CEO, vai ter o partner, vai ter o sócio, vai ter os VPs, né? Vai ter o famoso C-Level, né? O CSO, Chief Strategy Officer, o COO, Chief Operations Officer, e por aí vai. Ou VP de estratégia, VP de produção, VP de operações, e por aí vai. Todo mundo que é alto executivo vai ter um desses cargos aqui. Depois a gente começa a olhar para as áreas. Então vamos começar pelo nosso atendimento, né? O sucesso do cliente, área de negócio, depende do nome que a agência em si deu para esse departamento. Esse é um departamento que tende a mudar bastante de nome. Mas ele geralmente vai ser pilotado por um diretor, vai ter um gerente, um supervisor, um executivo de contas, que seria ali quase que um coordenador em outros departamentos, ou um analista em outros departamentos, e o assistente e o estagiário também. Na estratégia, você também vai ter um Chief Strategy Officer lá de cima, que atua também aqui no departamento. Você vai ter um diretor de planejamento, você vai ter o gerente, coordenador, supervisor, assistente, estagiário e também o time de pesquisa. Na criação, você tem um pouquinho diferente essas nomenclaturas. Você vai ter o Chief Creative Officer, que é o CCO, mas você pode ter ali o diretor de criação, você vai ter o diretor de arte e o redator, ambos sêniores, vai ter o diretor de arte e o redator júnior ou pleno, você pode ter essas quebras também dentro da agência. Você vai ter os designers, você vai ter os UX, se for uma agência digital, vai ter os motions, vai ter a área de arte final, assistente, finalizador, estagiário e por aí vai. Depende do tamanho do departamento e o que ele faz dentro da agência. Em mídia, em performance, produção, business intelligence, social media, operações e etc., você vai ter geralmente a estrutura diretor, gerente, especialista, analista, coordenador, supervisor. Não vou ler todos aqui, depois você pode pegar aqui nessa página, nessa tabelinha para poder verificar e se especializar. Tem alguns cargos diferentes, como o PO, que é o Product Owner, lá da galera de operações, vai ter o PMO, vai ter na área de tecnologia o desenvolvedor front-end, back-end, full stack, UX, UI e por aí vai. Então, tem departamentos que você vai ter cargos diferenciados, mas no geral você vai ter sempre essa estrutura. Então, entenda o seguinte, o topo da hierarquia sempre vai ser o alto executivo, C-Level, os VPs, CEOs e etc. Se tem C no nome, é alto executivo. Depois você vai ter a liderança semi-executivo, eu vou chamar assim, esse não é o nome correto que nem que usa no mercado. Mas são os diretores sênior, diretores de uma alta patente, diretor de grupo de contas, diretor executivo, você vai ter heads, esse tipo de cargo são diretores sêniores bastante experientes. Depois você vai ter os diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, analistas, estagiários e assistentes, tá bom? Então, essa é a hierarquia geral quando a gente fala de publicidade, tá bom? Agora, já que a gente falou muito da agência, vamos também falar dos clientes. Aqui não tem muito mistério. A gente tem o cliente fixo, vamos começar a ler de baixo para cima, tá? Então, o fixo que paga um FII é um salário, paga todo mês para uma equipe dentro da agência atender ele. Então, o cliente fixo geralmente tem equipe dedicada. Geralmente, quando você entra dentro da agência, você vai trabalhar com cliente fixo. Você também tem
sob demanda, ou seja, clientes que você não tem a conta, mas você pode trabalhar por projeto, fazer uma collab, fazer uma coisa especial para ele. Então você faz aquele projeto, entrega e para de atender esse cliente. E você também tem os clientes pro bônus, que são os clientes que a agência não tem equipe dedicada, não ganha remuneração para atendê-los, mas tende a atendê-los para estar mais próximo de trabalhar com diferentes causas e principalmente para trabalhar com esses clientes com foco em prêmio, de ideias mais criativas, mais disruptivas. Esses clientes têm um pouquinho de comunicação, têm alta visibilidade com essas ideias, eles ganham muito em estar nessas grandes agências e ao mesmo tempo a agência ganha muito porque tem um cliente para poder trabalhar criativamente com muita liberdade, algo que ela não teria sob demanda ou no cliente fixo também. No sob demanda eu coloquei, por exemplo, um case que a gente fez, foi até ganhador de Cannes no ano passado, que é o No Edge de PagMenos. PagMenos não é um cliente da agência, mas a gente atende ele sob demanda. Já a Friboi é um cliente fixo da agência, tem equipe dedicada e tudo mais. Então, você vai encontrar esses 3 tipos de cliente dentro da agência. O fixo, o sob demanda e o pro bono. E assim você teve uma aula super detalhada sobre agência de publicidade, o que você vai encontrar numa agência, a hierarquia de uma agência. Então você já está pronto aí para você que está começando a encarar esse tipo de empresa com mais facilidade.